Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje vamos continuar a nossa jornada pelo passado e falar sobre como viviam os primeiros humanos, com foco na vida nômade, na caça, na pesca e na coleta de alimentos. Para entender como viviam os primeiros humanos, precisamos voltar ao período chamado pré-história, especialmente ao Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Esse foi o período mais longo da história humana, durando centenas de milhares de anos, e nele os seres humanos ainda não sabiam plantar nem criar animais domésticos. Por isso, eles dependiam diretamente da natureza para sobreviver. Uma das principais características da vida dos primeiros humanos era o nomadismo. Vida nômade significa viver sem moradia fixa, estar sempre em movimento, mudando de lugar conforme as necessidades. Os primeiros grupos humanos eram formados por pequenos bandos, geralmente de poucas dezenas de pessoas, como famílias extensas. Esses grupos se deslocavam de um lado para outro em busca de alimentos, água e abrigo. Eles podiam ficar algum tempo em uma região, enquanto houvesse animais para caçar, peixes para pescar, frutos, raízes e sementes para coletar. Quando os recursos começavam a ficar escassos, ou quando o clima mudava, o grupo se deslocava para outras áreas. Esse movimento constante era uma estratégia de sobrevivência, pois impedia que uma região fosse explorada em excesso e perdesse todas as suas fontes de alimento. A vida nômade também influenciava o tipo de habitação. Os primeiros humanos não construíam casas permanentes e grandes, como as que conhecemos hoje. Em vez disso, eles utilizavam abrigos naturais, como cavernas, fendas em rochas ou simples estruturas feitas com galhos, folhas e peles de animais. Era importante que essas habitações fossem simples e fáceis de desmontar, pois o grupo podia precisar ir embora rapidamente. Outro aspecto essencial da vida dos primeiros humanos era a forma como obtinham alimento. Como ainda não existia agricultura nem pecuária, eles viviam da caça, da pesca e da coleta. Vamos entender cada uma dessas atividades. A caça era fundamental para a sobrevivência. Os primeiros humanos caçavam animais selvagens para obter carne, peles e ossos. A carne servia de alimento, fornecendo energia e nutrientes importantes, como proteínas e gorduras. As peles eram usadas para fazer roupas que protegiam do frio, especialmente nas regiões de clima mais rígido, e também para fazer coberturas e abrigos. Os ossos, por sua vez, eram utilizados como ferramentas, pontas de lanças, agulhas e até instrumentos decorativos. A caça não era uma tarefa fácil. No início, os seres humanos tinham ferramentas muito simples, como paus, pedras e lanças de madeira. Com o tempo, aprenderam a lascar pedras para fazer pontas mais cortantes e eficientes, que eram presas em lanças e outros instrumentos. Muitas vezes, a caça exigia cooperação em grupo. Era comum que os membros da tribo fizessem armadilhas, cerco aos animais ou os espantassem em direção a precipícios ou armadilhas para facilitar a captura. Além da força física, a caça exigia observação, paciência e estratégia. Os caçadores precisavam conhecer o comportamento dos animais, seus horários, suas rotas e seus habitats. Isso mostra que, mesmo sem escolas ou livros, os primeiros humanos desenvolveram um conhecimento profundo da natureza, aprendendo com a experiência e transmitindo esse saber de geração em geração. Além da caça, a pesca também se tornou uma atividade importante, especialmente para os grupos que viviam próximos a rios, lagos e regiões costeiras. A pesca oferecia uma fonte adicional de proteína e podia ser mais constante do que a caça de grandes animais, que nem sempre era bem-sucedida. No começo, a pesca provavelmente era feita de forma muito simples, com as mãos ou utilizando lanças. Com o tempo, os seres humanos aprenderam a construir instrumentos mais sofisticados, como redes feitas de fibras vegetais,
armadilhas para peixes e anzóis feitos de ossos, madeira ou espinhos. Em regiões costeiras, a pesca podia incluir a coleta de moluscos, mariscos e outros animais marinhos. Essas atividades mostram como os primeiros humanos aproveitavam ao máximo os recursos oferecidos pela natureza, sem ainda transformá-la de forma tão intensa como fizemos mais tarde, com a agricultura e as cidades. Além da caça e da pesca, a coleta de alimentos vegetais era essencial. Muitas vezes, a maior parte da alimentação diária vinha da coleta de frutos, raízes, tubérculos, sementes, castanhas, nozes e folhas comestíveis. As mulheres, as crianças e os idosos frequentemente participavam mais dessa atividade, enquanto os homens se dedicavam mais à caça, embora isso pudesse variar de grupo para grupo. Para coletar alimentos, os primeiros humanos precisavam conhecer quais plantas eram comestíveis, quais eram venenosas, qual a época certa de frutificação, qual parte da planta podia ser utilizada e como prepará-la. Esse conhecimento também era transmitido de geração em geração, através da observação, da prática e da tradição oral. A coleta tinha uma vantagem importante. Ela era mais segura do que a caça de grandes animais, que podia ser perigosa. Além disso, mesmo quando a caça falhava, em muitas ocasiões a coleta garantia algum alimento para o grupo. Por isso, podemos dizer que a sobrevivência dos primeiros humanos dependia da combinação dessas três atividades: caça, pesca e coleta. A vida em grupo também era fundamental. Os primeiros humanos viviam em pequenas comunidades, e a cooperação era necessária para a sobrevivência. As pessoas compartilhavam as tarefas, dividiam o alimento, protegiam-se mutuamente contra predadores e contra outros grupos, cuidavam das crianças e dos idosos. Essa vida coletiva ajudou a desenvolver laços sociais, linguagem, regras de convivência e cultura. Imagine um grupo de humanos em uma região fria. Enquanto alguns saem para caçar, outros ficam no acampamento preparando peles, mantendo o fogo aceso e cuidando das crianças. À noite, todos se reúnem ao redor da fogueira para comer, conversar, contar histórias e planejar o dia seguinte. A fogueira não servia apenas para cozinhar e aquecer, mas também era um ponto de encontro social, onde a cultura e o conhecimento eram transmitidos. Em muitos grupos, provavelmente já existiam crenças, rituais e costumes. Alguns arqueólogos encontraram sinais de enterramentos antigos, o que pode indicar que aqueles primeiros humanos tinham respeito pelos mortos e talvez algum tipo de crença espiritual. Isso mostra que a vida deles não era apenas material, mas também envolvia simbolismo, emoções e significados. A vida nômade, baseada na caça, na pesca e na coleta, também significava que essas pessoas desenvolviam uma relação muito estreita com o meio ambiente. Elas precisavam ler os sinais da natureza, observar as estações do ano, as migrações dos animais, os ciclos dos rios, o crescimento das plantas. Qualquer mudança no clima, como uma longa seca ou um período de frio intenso, podia representar um grande desafio. Com o passar do tempo, essa observação constante da natureza e a necessidade de sobreviver levaram a novas descobertas. Em certo momento da história, alguns grupos humanos começaram a perceber que podiam plantar sementes e esperar que elas crescessem, ou que podiam manter alguns animais por perto em vez de apenas caçá-los. Essas descobertas deram origem à agricultura e à criação de animais, o que, mais tarde, mudaria radicalmente a forma de vida humana, levando ao sedentarismo e ao surgimento das primeiras vilas-cidades. Mas esse já é um outro capítulo da história. Por enquanto, é importante entender que durante a maior parte da sua existência na Terra, os seres humanos viveram como nômades, caçadores, pescadores e coletores. Essa forma de vida marcou profundamente o desenvolvimento da nossa espécie, influenciando nossos costumes, nossa organização social, nossa relação com o ambiente e até mesmo nosso corpo
e nosso cérebro. Hoje, quando estudamos a vida dos primeiros humanos, conseguimos perceber como a nossa história é antiga e rica. Muitas das habilidades que temos, como a capacidade de cooperar, de planejar em grupo, de observar a natureza e de criar ferramentas, foram sendo construídas ao longo desses milhares de anos em que vivemos como caçadores-coletores. Vamos finalizando a nossa aula de hoje. Vocês aprenderam como viviam os primeiros humanos, entenderam o que é a vida nômade e conheceram a importância da caça, da pesca e da coleta para a sobrevivência dos nossos ancestrais. Até a próxima aula, alunos. Obrigado por acompanharem o canal da Astra Educa. Continuem estudando e buscando conhecimento, porque entender o passado é fundamental para compreender o presente e construir o futuro.